Jesus, que Deus abençoe e ilumine os nossos corações para a glória dele. Então estamos aí, para a glória de Deus, para nós estar transmitindo algumas mensagens de Deus da minha vida para a sua vida, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de dizer para você que você vem participar conosco de diversos aplicativos, como o YouTube, como o Facebook, como se diz, o Instagram. Seja nosso inscrito no Instagram, inscreva-se no YouTube, inscreva-se no Facebook, sejam nossos amigos. Se você se quiser se inscrever no YouTube, é só simplesmente você ir lá e se inscrever no canal Combatendo os Falsos Profetas da Era. Amém? Que Deus ilumine os vossos corações e eu tenho certeza que Deus ele é poderoso para te abençoar. Então gostaria também de deixar um grande convite para que você também inscreva-se no Instagram. Está lá Pastor Kleuber. No Instagram é só procurar Pastor Kleuber, se inscrever, curtir os nossos vídeos. Também curtir ali a nossa página no Instagram, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E também no Facebook, está lá também, Missão Rede Gospel FM TV Missão, Missão TV. Então gostaria que vocês nos ajudassem a divulgar esta palavra gloriosa com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele deu aos nossos patriarcas, como Abraão, como Isaac, como Jacó, que Deus fez grandes promessas para o seu povo, e hoje Ele se faz entre nós, por intermédio da promessa que Ele fez a Abraão, por intermédio do seu filho, Isaac, e também fez por intermédio do seu filho Jesus Cristo, E nós somos filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Hoje eu vou ler um texto e muitas pessoas, às vezes mesmo, até se procuram, ou se baseiam em outros capítulos, em outros versículos. Não estou aqui para difamar ninguém, nem para destruir alguma teoria de alguém. Amém? Mas estou aqui para ler a palavra de Deus, para que você venha entender qual seja o objetivo do reino de Deus. Amém? Não aqui para poder defamar alguém ou denegrir a imagem de alguém. Então vamos ler aqui, tem muitas pessoas. Hoje nós vamos trazer essa ênfase na questão do estudo aqui sobre dízimo. E tem muitas pessoas que se apegam a dízimo, se apegam pastores e evangelistas, outros apóstolos, até mesmo tirando até aproveito nessa parte dos coitados e daqueles que são povos de Deus, Eles mesmo até andam defraudando essas pessoas tão fraquinhas, tão humildes. Eles distorcem a palavra de Deus. Amém? Mas vamos ler sobre a questão do dízimo. Hoje eu venho trazer aqui esse estudo sobre dízimo. Está em Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Melquisedeque abençoou Abraão. Aí sobre essa questão aqui, é que muitas pessoas às vezes se embaraçam, como também está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Roubará o homem a Deus toda a nação. Então, você pode ver ali que é um similar específico, quase igual aqui que eles pegam, eles emendam, eles fazem uma emenda e distorcem a palavra de Deus para que o povo venha até mesmo dar dízimo, dar dinheiro na igreja e eles despojarem dos bens materiais do povo, Então, igual dizia ali, que eles querem viver vidas ilustres e sem trabalhar.
Você pode ver que quando Paulo fala assim, vós lustre, né, lá na carta aos Coríntios, vós lustre e nós miseráveis, vós ricos e nós pobres. Então, meus irmãos, os apóstolos, eles não eram pessoas ricas, não eram pessoas ilustres, não eram pessoas que se esbanjavam em dinheiro, igual nós vemos hoje, a defamação do Evangelho, e talvez esses homens denegrindo a imagem de Deus, ao qual não tardará a sua sentença. Eu tenho certeza, ele pode viver 30, 40, 50, 70, 80, 90, mais um dia vai vir a sentença de Deus e o juiz de Deus sobre a vida dele. Vai morrer um dia, vai passar, né? Não adianta nem usar outro termo, que todos nós vamos morrer e nós vamos prestar conta com Deus. Amém? Então nós vamos prestar conta com Deus. Amém? Então não adianta nós chorarmos e não adianta nós pensarmos que Deus não está vendo. Amém? Que nós naquele último dia nós vamos ser julgados pelas nossas maus obras. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 14, versículo 18, né, para nós aqui glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus, né? Glória, graças a Deus. Amém? Então vamos lá? Então vamos, meus amados, aí. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e o vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e o disse: bendito seja Abraão, bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja Deus, o Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Né? Agora que nós vemos aqui mais embaixo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dai-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantai a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas que eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os mancebos comeram à parte, e toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Mare, e Manre, este que tome a sua parte. Então nós vemos aqui, meus irmãos, tem pessoas que falam que Abraão deu a 10ª dos seus dízimos a Deus. E nós vemos aqui que Abraão, e nós lemos aqui que Melquisedeque, rei de Salém, que trouxe o pão e trouxe o vinho, né? E trouxe o vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo, né? Que simbolicamente significa o Deus Eterno, o Senhor Jesus, na simbologia. E abençoou, disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Agora aqui, Deus nas tuas mãos, tem uma vírgula, né? E Deus os nas tuas mãos. Agora, se nós pegarmos aqui, darmos uma ênfase, aqui quem está falando é Melquisedeque: bendita seja o Deus Altíssimo que entregou em teus inimigos em tuas mãos. E está falando, e deu o dízimo de tudo. Né? Tudo bem, ele está falando sobre deu o dízimo de tudo. Mas como que Abraão ia dar o dízimo de tudo em questão se Abraão não quis tomar coisa alguma daquele rei de Sodoma, né?
ao qual ele foi os 4 reis que entraram em Sodoma, né, tomaram, aqueles 5 reis tomaram, né, tomaram ali aquelas fazendas de Sodoma, de Gomorra e daqueles outros 4 reis. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que é uma hipocrisia dos demais cristãos, dos demais pastores, que até mesmo pega esse versículo isolado e até mesmo arca sobre a vida das pessoas, para que às vezes até mesmo as pessoas elas venham a se perder, ou até mesmo ficarem confundidas em questão de dízimo, em questão de ofertar, em questão de abençoar alguém. Então se você não abençoar, você não será abençoado. Então você está vendo aqui que não foi Abraão que abençoou ao Deus Altíssimo, mas foi Deus, o Deus Altíssimo, o sacerdote ao do Altíssimo, que abençoou Abraão. Okay, ó, e no 19, e abençoou e o disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos nas tuas mãos. E lhe deu, e deu-lhe o dízimo de tudo. Né? E deu o dízimo de tudo. Agora quem vai saber quem deu o dízimo de tudo? Se foi o rei Melquisedeque, o rei de Salém, né? Ou foi o Abraão que deu o dízimo. Aqui tem um ponto, né, não de interrogação, mas um ponto de exclamação, né? De exclamação. Um pontinho para baixo. E deu-lhe o dízimo de tudo. Tudo bem que até mesmo que Abraão pode ter dado o dízimo de tudo. Mas já existiu dinheiro. Podia muito bem que Abraão falasse, Deus falasse que ali veio aquele dinheiro e Abraão depositou toda a sua prata, todo o seu ouro, todos os seus bens ali. Mas a Bíblia está falando que ele depositou, ele não somente dele, não está falando depositou. Dízimo, meus irmãos, está falando da 10ª parte das suas plantações, 10ª parte das suas criações, 10ª parte daquilo que ele possuiu, da sua amassadeira, da sua farinha, né? Isso aí era daquilo que produzia a terra, amém? Ele não está falando aqui em questão de dracmas, de dinheiros, de talentos. Então nós não vemos que Abraão, sendo essa pessoa, ele deu dízimo. Ele foi abençoado e também ele abençoou, né, o rei de Salém com aquelas bênçãos, dando o seu dízimo, né, da 10ª parte do que ele tinha. Não por obrigação ou por mérito, que aquilo ali dá uma simbologia de salvação para o povo, para Abraão, ou para a sua própria descendência, né? Então vamos também abrir a nossa Santa Bíblia aqui também aqui em Malaquias, capítulo 3, né, que nós também vamos ler alguns versículos, algumas passagens, né, sobre o dízimo, né, que muitas pessoas se introduzem no dízimo por conta que ele come daquilo. E eles não querem trabalhar, e aí fica zucrinando as pessoas, até mesmo impondo um fardo pesado sobre a vida dessas pessoas, que até mesmo se torna escravo deles, né? Não se torna servos de Cristo, mas escravo dos próprios denominados pastores, né? Que Deus venha nos dar graça para nós vencermos essas raças de cambada de falsos profetas, né? Que Deus tenha misericórdia, meus amados. Então diz assim, em Malaquias capítulo 3, né? Versículo de número 7, diz assim: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça, né? Então Deus estava advertindo o povo de Israel que não devia roubar ao Senhor, nem duvidar da sua providência. E eu tenho certeza do como que eles davam, Deus também providenciava, aquilo que é a chuva, o mantimento no tempo certo, o fruto na estação própria, né? Igual fala Salmos, capítulo 1 ali, versículo de número 6 ou 7, um negócio assim, onde nós vamos dar o seu fruto na estação própria,
nem duvidar da sua providência, que Deus pode providenciar tudo aquilo que nós precisamos, desde quando que nós temos fé em teu santo nome, amém? Então vamos ler aqui no livro de Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 7. Desde o dia dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, que é dos mandamentos de Deus, a qual está ali que Deus prescreveu para o povo de Israel, segundo a Torá, segundo os costumes judeus, segundo o costume judaico, que era ali daquelas pessoas, cumprir todos os estatutos. Estatuto significa mandamentos, regras. Desde o dia dos vossos pais, vós me desviastes dos meus estatutos. Então ele estava falando com o próprio povo de Israel, que desde os dias dos pais antigos, desde o tempo de Moisés, desde o tempo, até mesmo dos tempos de Jacó, de Abraão, eles vinham, não vou colocar aqui nos estatutos, desde o tempo de Abraão, desde o tempo de Moisés, desde o tempo de Moisés, aquelas pessoas vinham desviando dos estatutos, dos mandamentos de Deus, aqui, o qual Deus estava advertindo ao povo dele, não desviar dos seus mandamentos, nem dos seus estatutos que deveriam obedecer, e eles estavam desviando, e não os guardaste, que não guardou os seus mandamentos, não guardaste, tomai-vos, porque tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos, mas vós dizeis em que havemos de tornar. Está vendo, meus irmãos? Então aqui Deus estava dando uma advertência para que o povo de Israel voltasse ao velho costume, ao velho mandamento, se achegar a Deus, que Ele se achegaria a eles, que eles estavam desviados dos mandamentos do Senhor, estavam se afastando. E como se afastou, que até mesmo diz Deus só, tornai-vos para mim. Deus está falando para que eles tornassem aos velhos caminhos, aos velhos mandamentos, aos velhos rudimentos ao qual Deus tinha dado aqueles preceitos para Moisés, para que eles voltassem a obedecer e observar os mandamentos, a lei e os estatutos de Moisés. Amém? Então ele não está falando aqui sobre questões de graça, ele não está falando sobre questão, nós vamos chegar onde é que nós precisamos. Tornai para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. E diz assim, mas vós dizeis, então Deus estava falando com o povo de Israel, mas eles diziam, mas vós dizeis em que havemos de tornar. Eles achavam que não estavam roubando a Deus, eles estavam achando que estavam certos diante de Deus. Até mesmo hoje, muitas pessoas acham que estão corretos diante de Deus, e talvez não está, meus amados. Amém? Não adianta a gente ser bonito de aparência, falar bonito, e a mesma às vezes estar distanciado de Deus, e que às vezes de voltar a Deus. E diz aqui, mas vós dizeis, em que havemos de te tornar. Então Deus falou para eles, o que ele está perguntando, o que é que havemos de nos tornar, sendo que nós não estamos desviados, nem distanciados, nós não estamos em falta com o Senhor. E ele diz assim, roubará o homem a Deus. Ele não está falando os homens, no plural ele está falando roubará o homem. Ele está falando os homens no plural, Roubará o homem a Deus, todavia, vós me roubais, todavia todo mundo, e dizeis em que te roubamos, quer dizer que o povo diz, em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, nos dízimos e nas ofertas alçadas, com maldição sois amaldiçoados. Então Deus estava dando a advertência que o povo de Israel tinha largado de praticar, de dar o dízimo, de dar a oferta. Por isso que Deus falou assim, vocês dizimais o dízimo e ofertais a horta, mas a questão que tanto não deveis emitir isso, mas deveis fazer isso, mas não deveis emitir aquela. Nós devemos praticar a voz, mas nós esqueceis do amor de praticar a fé e o amor. É o que está acontecendo hoje. Não adianta você querer falar de dízimo,
não é de você querer falar de oferta, sendo que simplesmente se tornaram mais avarentos do que amantes de Deus, né? E vamos lá. Nós dizemos, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então quer dizer que tantas pessoas davam o dízimo, que era tanto alimento, e como eles também ajudavam nas ofertas alçadas, que simbolizava também, na questão de alçadas, significa ofertas. Também as pessoas faziam oferta de alçada, significa ofertas movidas, assadas no altar, que eles moviam para o sacerdote, porque o sacerdote alimentava aquela própria, como se diz, daquela própria oferta alçada, que ela tinha que assar até estar ao ponto para o sacerdote ali comer, para que ele não comesse com sangue, para que a ira de Deus não viesse cair sobre ele, né? Com maldição e sois amaldiçoado. Então quer dizer que com maldição sois amaldiçoado. Então Deus está falando com o próprio povo dele ali, em questão, porque eles não estavam honrando nem a Deus com os seus bens, os seus dízimos, com suas ovelhas, com suas vacas, com seu trigo, com seu mosto e com demais coisas, ou talvez mesmo, até mesmo negando a Deus, quando ia ofertar a Deus, ofertava ali a Deus uma vaca aleijada, um boi aleijado, que seria lá uma coisa assim, parecida, uma coisa cheia de defeitos, uma coisa tenebrosa, que igual hoje nós vemos hoje as pessoas ofertam mais uma coisa torta, uma coisa, um sacrifício, não que eu estou falando que a pessoa deve matar uma vaca ou um boi, mas aí a pessoa oferece a Deus até mesmo a sua vida, ele oferece a sua vida para Deus toda torta, cheia de pecado, não quer sair do adultério, das fornicações, dos desejos da carne, da avareza do mundo, e não se liberte, meus irmãos. Então nós temos que entender qual é a boa vontade do nosso Senhor e Salvador. Porque me roubais a mim, vós toda a nação. Então Deus está falando aqui, nós vamos pegar o versículo de número 9 e o 10 aqui. Ele diz aqui, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim. Então Deus está falando, roubais a mim, vós toda a nação. Então Deus está falando toda. Não está falando todas as nações. Então Deus está colocando no plural aqui, toda. É toda, quando é uma nação como o Brasil, toda a nação do Brasil, me roubais, toda a nação de Israel. Então quer dizer que Deus está falando, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Então Deus está falando todas as nações. Amém? A mesma coisa que Deus fala ali, que Deus, né, que nós seremos benditos em Abraão, todas as nações serão benditas em teu nome. Então Deus está falando toda a nação, não está falando com a nação gentílica, porque nem o povo gentil, os gentios ainda não eram chamados pelo nome do Altíssimo, amém? De Yeshua. Então daí o nome de Jeová, né? Yahvé. Então ainda nós não éramos pessoas chamadas a serem a promessa a qual Deus tinha prometido antes mesmo. Primeiramente Deus fez concerto com Abraão, né, com os patriarcas, para depois chegarmos a ter a manifestação do nosso Jesus Cristo para a salvação dos gentios. Igual o Tiago fala ali, o tabernáculo de Davi, o tabernáculo caído que Deus reedificaria, levantaria de novo para que todas as outras nações, os outros povos gentios pudessem adorar a Deus, né? Então por quê? Roubais a mim toda, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Aqui no 10, vamos dar um ênfase no 10 aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós uma bênção tal.